Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais uma entrevista aqui no canal Mulher e Vida. Estamos no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mande sugestões, pautas. É muito importante sua participação. Hoje um bate-papo sério, importantíssimo. Vamos falar sobre o dia a dia dos médicos que estão na linha de frente da Covid-19. Um papo difícil, mas que a gente tem que ter, né? Porque é um assunto atual e merece todo o nosso respeito. E eu vou conversar hoje com a doutora Ana Pereira, infectologista. Ela é coordenadora da equipe de enfrentamento da Covid-19 no Hospital Semper, em Belo Horizonte. A doutora Ana já está aqui. Olá, tudo jóia, Ju? Tudo bem, doutora Ana? Muito obrigada por conversar com a gente, dividir esse momento difícil, mas necessário. Eu queria começar o nosso bate-papo. Qual é o papel do infectologista frente à pandemia da Covid? Então, o papel do infectologista foi decisivo, principalmente no começo da pandemia. A gente tinha um vírus que nunca tinha causado, né, doença em humanos, então ele tinha uma transmissão desconhecida, um comportamento desconhecido. A gente não sabia como lidar com ele, como diagnosticar, e os infectologistas são essenciais nessa hora, porque a gente que tem o maior conhecimento e o maior treinamento para lidar com os inimigos invisíveis, né, com os germes que aparecem, e a gente é treinado para fazer, né, aquela coleta do swab, de paramentar e desparamentar roupa. Então, isso já faz parte do nosso dia a dia. E então a gente ajudou, né, tanto na montagem dos protocolos, como na parte assistencial mesmo, até que se tivesse mais conhecimento da doença, principalmente. Mas nunca imaginaram que chegaria a esse ponto, né? Nunca. Eu tive na linha de frente da H1N1, quando teve H1N1, eu era residente, eu atendi muitos casos, os primeiros casos de Belo Horizonte, mas eu jamais imaginei que eu viveria o que a gente está vivendo agora. Jamais. Doutora Ana, e explica para a gente, fala assim com detalhes, o que vocês estão vivendo nesse momento? Então, Ju, assim, eu particularmente vou contar minha experiência, mas eu sei que tem gente que está num lugar muito mais sem recurso do que eu. Mas mesmo no meu hospital, que é um hospital que a gente não atende SUS, a gente teve momentos que a gente teve que fechar o pronto-socorro. Então, se as pessoas chegassem com qualquer coisa, a gente não poderia atender, porque estava super lotado. A gente não tinha vaga de CTI, não tinha vaga de enfermaria. A gente, no começo, lá atrás, a gente chegou a faltar insumo. Então, assim, ficava o dia inteiro com o capote, porque a gente não conseguia comprar outros capotes para poder trocar, né? Os capotes descartáveis. Então, a gente teve muita dificuldade de ter que ficar paramentado o tempo todo, no calor. A gente tem a parte humana, que é muito complicada, né? O pessoal tá vendo na televisão o tempo inteiro falando que tá morrendo, que tá morrendo, que tá difícil. Então, quando a pessoa se vê do lado de dentro, eles ficam muito preocupados e ficam muito chorosos. E a família não pode estar do lado, né? E isso causa um sentimento de angústia muito grande nos pacientes. Causa um sentimento de angústia muito grande nas famílias que estão em casa e não conseguem ver seus entes queridos, né? E na gente também, porque a gente sabe que daqui a pouco pode ser qualquer um. Então, já 1 ano de sentimentos intensos, assim, e muita emoção, assim, emoção à flor da pele. Tem dia que, infelizmente, né, a gente perde alguma pessoa que ficou com a gente mais tempo, a equipe inteira desmorona, e é um dando a força para o outro o tempo inteiro, assim, um desgaste emocional também indescritível. E o cansaço, o que mudou no dia a dia com essa rotina louca? Então, dificuldade de dormir, às vezes, né, a gente deita e tava a noite inteira pensando nos pacientes que a gente deixou para trás, pensando
nas famílias, pensando se a gente podia ter feito alguma coisa diferente, né? Principalmente no início, que a gente não sabia nada. Então, a sensação é que a gente estava apagando incêndio, mas assim, com um copo pequenininho de água e um prédio inteiro pegando fogo. E aí, essa sensação foi muito ruim. E a gente levava isso para casa, porque você convivia com aquilo o tempo inteiro. E quando você saía de casa, né, igual eu tenho um filho de 3 anos. Então, eu saía de casa, deixava ele e não sabia como que ia ser, sabe? Eu fiquei 1 ano sem abraçar meu pai, 1 ano sem ver. Eu via meus pais, mas eu não chegava perto para abraçar. Né? Então, isso gera uma tristeza, né? Assim, uma sensação de solidão mesmo. E vocês no hospital tinham algum acompanhamento para lidar com essas novidades, cada dia uma coisa nova, e aí faz uma coisa e não era aquilo, aí tem que fazer tudo de novo, de uma outra forma. Como é que é esse dia a dia dos médicos ali para essa coisa nova? Então, igual a gente falou, né? É uma coisa inédita, então a gente não estava preparado. O hospital não consegue, nenhum hospital eu acho que conseguiu assim contratar pessoas novas para compor a equipe, né? E à medida que as pessoas iam ficando doentes, iam saindo, então a gente não conseguiu montar um programa, sabe, assim, que fizesse esse acolhimento dos profissionais. Mas a gente tinha as maneiras de nos acolher mesmo, assim, conversar um com o outro. Quando a gente via que um estava, né, mais baqueado, a gente ia lá e conversava. Quando final de semana, que às vezes a gente ia passar mais tempo junto, a gente combinava de, né, levar alguma coisa diferente para comer. E quando o pessoal saía do hospital e deixava aquele bilhetinho, assim, com aquela letra escrita à mão, assim, agradecendo a equipe, os telefonemas, as orações, isso foi o que segurou a gente, eu acho. A gente já tem perguntas aqui do nosso Instagram. Uma grávida, eu estou grávida e tenho muito medo de pegar o Covid. Se eu pegar, o que eu devo fazer? Então, a gente no início ficou muito receoso que gestante tivesse uma evolução ruim, né, como foi na H1N1, mas graças a Deus, assim, isso não se comprovou. Claro que a gestante ela tem uma imunidade um pouco mais baixa, né, devido à própria gravidez, apesar da gravidez não ser doença, mas foi menos afetada do que o nosso pressuposição no início. A gente viu alguns casos, sim, de quadros mais graves, né, de trombose de placenta, que é um quadro muito grave, mas, graças a Deus, foram menos do que a gente esperava. E aí, o que eu vou falar para a gestante é assim, agora, né, se for primeiro ou segundo, se cuidar para cuidar do neném. O jeito é, tipo assim, distanciamento social mesmo, usar máscara, lavar a mão, pensar 10 mil vezes antes de sair de casa, né? Que você vai estar colocando o risco de transmissão para você e para o seu bebê. Aí veio outra pergunta aqui. Equipamentos de ar-condicionado podem oferecer um risco para transmissão? São dúvidas, né, que vão aparecendo. Então, o ar-condicionado mesmo é uma controvérsia, mas a gente tem 2 coisas importantes. Uma coisa do ar-condicionado é porque quando ele está ligado, geralmente a gente fecha a sala, né? Para o ar ficar gelado, a gente fecha as janelas e as portas. E aí, mesmo que o ar filtre ali, a gente não sabe qual que é a capacidade de filtragem. Mas a gente tem alguns filtros especiais que, inclusive, estão sendo usados na maioria dos voos, né? Dos aviões que estão fazendo voo ainda, que chama filtro EPA. Alguns hospitais também têm, alguns lugares são paramentados com esses filtros. E esse filtro EPA, ele faz uma pressão negativa que puxa o ar e aí impediria a disseminação do vírus. Mas no ar-condicionado normal, não tem isso. Não tem isso. Doutora Ana, voltando ao dia a dia, né, dos médicos do hospital, essa coisa dos plantões sem fim, né, desse estresse, desse dia a dia
triste, né? Tem que estar convivendo com mortes, com escolhas de paciente, leitos lotados. Como é que está o emocional de vocês? Complicado também, assim, Ju. Eu tô vendo a equipe cada vez mais cansada, né? A gente vai minando mesmo a energia, porque a sensação é que a gente está lá combatendo e tentando fazer o nosso melhor para salvar as pessoas e para melhorar as pessoas, e a situação não melhora. Isso é uma coisa muito difícil. A outra é que realmente assim, emendar um plantão no outro é desgastante demais, porque às vezes a gente vê a evolução muito rápida dos pacientes, assim. A gente vê uma pessoa chegando bem, e daí algumas horas piorando, aumentando o oxigênio, e aí sendo entubado. Então, assim, é um estresse 24 horas por dia, assim. E muita gente teve, né, uma crise mesmo. Eu, inclusive, tive também uma crise de burnout no início do ano. Precisei ser afastada uns dias, né? Fiquei com minha família. Me recuperei e voltei para a luta, assim. É isso. A gente fica implorando, né? Assim, pedindo que as pessoas tenham muita consciência na hora de fazer a escolha de sair de casa, Ju, para proteger mesmo as pessoas, né? E diminuir esse fluxo, porque eu não sei quanto tempo mais a gente vai aguentar. E muitas vezes vocês têm que fazer o papel de médico, de pai, de mãe, de irmão, de família, né? Porque ninguém pode receber ninguém. E dá tempo para fazer tudo? Como que é? Então, a gente entra no quarto, agora a gente conseguiu finalmente, né, já tem um tempo, na verdade, humanizar esse cuidado. Então a gente conseguiu ter tablet, que a gente pede às famílias para enviar vídeo deles e grava o vídeo do paciente para mandar para a família. Mas no início a gente não tinha nada disso, porque a gente não tinha certeza de como que era. E aí, até para ir roupa para eles, e para, né, essa troca de roupa limpa, roupa suja, era tudo muito complexo, muito difícil. E a gente viu em vários hospitais, assim, né, as famílias da rua rezando pelos pacientes que estavam internados, ou tentando ver, assim, a pontinha, né, do dedo. Eu fico imaginando como que era para os pacientes, né, porque está entrando um tanto de gente igual um astronauta, cheio de camada de roupa, e você não consegue ver quem é quem, né? Tá todo mundo de máscara, de face shield, de luva, e criar uma interação, né? Sem você saber com quem que você tá falando, você vendo só, né, o pedacinho do olho, deve ser uma coisa muito angustiante, assim. Os relatos eram de cortar o coração mesmo, assim. E muitos pacientes a gente teve muita gente que mora em clínica, né? Que mora em casa de repouso. Então, às vezes, idosos que já tinham algum grau de confusão mental, e você imagina, eles não entendiam nada. Tava aquele tanto de gente entrando e eles ficando agitados. Difícil. De cortar o coração, assim. Nós temos um vídeo, um depoimento de um médico de Santa Catarina, para a gente ver. Olá, meu nome é Jaime César Gelosa Souza, sou médico, cirurgião, endoscopista, diretor do Complexo Médico Provida, professor do curso de Medicina da Unisul e atuo nos hospitais Nossa Senhora da Conceição e Hospital Socimed Unimed, em Tubarão, Santa Catarina. Estamos passando momentos difíceis. Essa pandemia do Covid nos trouxe muitas dificuldades. Vidas perdidas, os profissionais de saúde exaustos, a falta de insumos, de medicamentos, a falta de trabalhadores da área da saúde, de médicos, enfermeiros, técnicos, e os pacientes com dificuldade de acesso ao sistema hospitalar.
e as vagas de UTI. Tudo isso nos traz uma aflição muito grande. Além do dano direto que o Covid traz na vida das pessoas, temos também observando os danos colaterais, que são enormes. Muitas doenças são doenças tempo-sensíveis e muitos diagnósticos estão sendo atrasados, postergados. Cirurgias que deveriam estar sendo realizadas não podem ser realizadas por falta de material, falta de profissionais, falta de ventiladores. Tudo isso nos traz uma extrema tristeza. Entretanto, temos muita fé que com a vacinação nós conseguiríamos e vamos conseguir passar por esse momento tão delicado. Gostaria de fazer um agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão nessa batalha, lutando pelas nossas vidas. Muito obrigado. É isso, né, doutora Ana? Além de tudo que a gente está passando, essa lotação em UTI, falta de medicamento, falta de insumo. E aí? Eu acho que é a fé que mantém a gente lá, sabe? Assim, a fé dos nossos familiares, dos familiares de quem está internado, né? A fé de que a vacina vai funcionar e que essa pandemia vai passar e que mesmo com todas as consequências, que mesmo com toda dor e todo o efeito colateral, igual o colega falou, a gente vai, ou a maioria vai sobreviver. Acho que hoje praticamente todas as pessoas devem ter perdido alguém próximo deles, né? Essas pessoas fazem muita falta, com certeza, e vai ficar uma cicatriz imensa, acho que no coração de todo mundo, assim. E onde foi que nós erramos? Então, a minha opinião pessoal é que a gente errou em não colocar o devido valor ao vírus. Eu acho que a gente devia ter sido mais rigoroso no início para diminuir a transmissão. A vacina foi tempo recorde, né? A gente sabe, assim, nunca aconteceu de ter vacina num tempo tão curto. Vacina é uma coisa muito complicada, a tecnologia para fazer as vacinas. Mas eu acho que a gente deixou espalhar muito o vírus, sabe? Essa é a minha impressão. Que a gente sabe, Ju, que não é fácil o distanciamento social, não é bom ficar de máscara o tempo inteiro, mas eu tô dentro da enfermaria de Covid há 1 ano e eu não tive. E várias pessoas que eu conheço, que são muito cuidadosas, que usam máscara o tempo inteiro, não tiveram contato com o vírus, e lá dentro. Então, isso funciona, o distanciamento social funciona. Eu sei que tem muita consequência econômica, social, né? Mas talvez se a gente tivesse obedecido mais no começo, o lockdown, tivesse fechado mais cedo, a gente teria conseguido conter o vírus. Não sei. Lá no início, quando a gente achava que a quarentena, a gente até brincava, né? Eu nunca vi uma quarentena que dura 15 dias. Né? No início era uma quarentena de 15 dias, que era o que a gente achava, o tempo que a gente, né? Sim. Era preciso. Esse era o tempo para os hospitais, para as clínicas se prepararem para receber os doentes. Não aconteceu, né? Ninguém estava preparado, não houve essa preparação. A gente está preparado para ter terceira, quarta, outro tipo de vírus, outra doença? Como estão os hospitais? Estamos preparados? Eu acredito que não. A gente tem visto muita descoberta, muita tecnologia, muita coisa sendo testada,
mas a logística, às vezes o básico, o mais barato, né? O mais barato, claro, assim, eu tenho plena noção que para muita gente foi muito complicado, né? Os comerciantes, suas famílias, muita gente perdeu o emprego. Mas é igual eu falo, assim, tipo, se no começo a gente tivesse sido rigoroso, porque preparar o hospital, Ju, é uma coisa muito complicada, porque não é só insumo que faltou, não é só oxigênio que faltou, não é só medicação que faltou, tem as pessoas, tem, né, assim, os profissionais, eles também tiveram estressados, eles também pegaram Covid, eles também foram afastados. Muitos Então, assim, perderam a vida, né? então eu acho que a gente continua sem preparo para outra onda, a gente continua sem saber, né? Assim, se acontecer outro tsunami desse aí, igual a gente teve agora, eu não sei como que vai ser, pode ultrapassar o número de mortes de novo. Se a gente tiver outra pandemia daqui a 2 anos, eu acredito que a gente não vai estar preparado, a não ser que haja uma mudança cultural muito grande, infelizmente. Todos, né? Todos fazerem a sua parte, desde política até a população, né? Exatamente. Eu queria saber se todo mundo, você falou que não pegou, né? Em um ano eu também não peguei, graças a Deus. Todo mundo vai pegar? Nós ainda vamos pegar? Você acredita nisso? Então, eu acredito que todo mundo vai ter contato. Pode ser que algumas pessoas tenham imunidade natural, igual a gente já viu, né? Algumas reportagens de pessoas que tiveram contato e não desenvolveram nem anticorpo, né? Parece que o vírus, as pessoas eram naturalmente imunes, mas o contato, a exposição, eu acho que todo mundo vai ter. E o que a gente tentou foi isso, né? Foi espaçar essa exposição ao longo do máximo de meses que a gente conseguisse, para não acontecer o que aconteceu agora, para não colapsar o sistema. E você acha que a doença, né? Quem pegou Covid pode ter sequelas permanentes? Certeza absoluta, assim. A gente está vendo. Qual é o relato? Pulmão, assim, tipo, quando os pulmões são muito, muito acometidos, né, tem pessoa que não vai recuperar, vai ficar com uma fibrose pulmonar, então vai ficar com uma capacidade respiratória menor do que ela tinha antes. A gente viu agora que a Covid não é uma doença respiratória, igual a gente pensava no começo. Ela é uma doença sistêmica, ela ataca diversos órgãos. Então, a gente vê fazendo miocardite, que é uma inflamação do coração. Então, a gente tem visto relato de pessoas ficando com alteração cardíaca depois da Covid. A gente já viu que a Covid pode causar trombose, então a gente viu pessoas que tiveram AVC por causa da Covid, que tiveram embolia pulmonar, e isso sem contar, né, Ju, sem contar sequelas neurológicas e, na verdade, psicológicas, né, sem contar saúde mental. Eu brinco que o meu filho tem 3 anos, ele é o louco do álcool gel, assim. Ele não... Todo mundo que entra na minha casa, ele fala, tira o sapato, põe o álcool gel. Passa o álcool gel. Né? Vai ser uma geração de criança que a gente não sabe como que vai ser. E para tratar essas sequelas, estamos preparados também? Ou não? Preparado para o volume, eu acho que não. Mas o brasileiro ele tem uma vantagem muito grande, né? A gente tem uma resiliência e uma capacidade de se adaptar muito grande, na minha opinião, assim. Então, eu acho que as famílias vão se organizar, né, para dar o apoio, assim, para as pessoas que precisarem. E eu espero, igual a gente já tem visto alguns programas de reabilitação sendo feito por hospitais de referência, a gente já tem visto clínicas assim disponibilizando profissionais para reabilitação. Então, eu acho que essa parte, a chance da gente conseguir levar bem é maior.
Nós temos outro vídeo, outro depoimento lá do Rio de Janeiro. Marcela Greco, sou médica e fui convidada para falar um pouco sobre o impacto psicológico na vida dos profissionais de saúde que estão trabalhando na pandemia de Covid. Desde março do ano passado, eu precisei me ausentar da minha casa para proteger a minha família e isso já gerou um impacto emocional importante. E lidar com uma doença nova, com algo novo, gera muita angústia e faz com que a gente tente buscar cada vez mais informações. Então, a minha jornada de trabalho, além do hospital, continua. Toda vez que eu chego em casa, todo dia, à noite, eu tento estudar mais e ler mais artigos que saem a cada minuto sobre Covid. E, sem dúvida, a minha percepção do impacto maior que teve na minha vida, além da carga horária, foi perceber que ali no atendimento do paciente do Covid, eu sou a única pessoa que ele tem de mais próxima. Então, eles criam um vínculo muito rápido com a gente ali no atendimento e eles deixam todas as emoções virem à flor da pele e quando a gente traz as notícias para eles do diagnóstico, do tratamento, de internação, se não vai internar, aquilo ali causa um impacto importante. É uma percepção diferente de tudo que a gente estuda na faculdade e que a gente, ao longo da vida de médico, percebe. E ser o único elo de comunicação entre o paciente e a família, né, seja a família que está do lado de fora do hospital, no atendimento de emergência, ou a família pelo telefone, quando o paciente está internado, me gera muita angústia e faz com que a gente tenha um impacto emocional muito grande, principalmente por se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do paciente, se colocar no lugar da família. Então, é um exercício diário, é um aprendizado diário para nós profissionais de saúde e não tenho dúvida que a gente exerce a empatia diariamente para que a gente consiga enfrentar tudo isso juntos. No final do ano passado, eu tive uma síndrome de burnout leve, que é a síndrome de esgotamento mental, físico, que pode ocorrer numa carga horária de trabalho grande, exaustiva. Pode acontecer com qualquer área de trabalho. Hoje a gente tem visto mais nos profissionais de saúde. E eu não precisei me ausentar do meu trabalho, eu apenas tirei alguns dias de licença, intensifiquei minha terapia com psicólogo, que mantenho até hoje e acho muito importante manter, porque a gente precisa manter nossa saúde mental em dia para que a gente consiga ajudar cada vez mais esses pacientes e essas famílias. É isso e espero que todos continuem se cuidando. Obrigada. Mesma situação, né? Como você também passou. Foi muito frequente, assim, né? A gente vê pessoas chorando no corredor, né? Pessoal da nossa equipe mesmo, assim, a gente vê que estava no limite, às vezes ao familiar ou alguma pessoa muito próxima internada, né, por Covid, ele lá trabalhando, né? Então, foi o esgotamento mesmo, assim. E a gente de fora ver tudo isso também é difícil, né? Porque a gente tem aquela impressão de que médico não fica doente, né? O médico não acontece nada, é o nosso herói, digamos assim, né? E agora a gente está vendo assim tudo ir por água abaixo. Era tudo mentira essa história. Somos humanos. E exercer a empatia, como ela falou, eu acho que deve ser o principal, né? Porque se a gente tentar se colocar no lugar de vocês, e eu falo aqui até dos meus colegas jornalistas, porque não é fácil ter que dar essas notícias o dia inteiro, falar desse assunto o dia inteiro, e vocês ter que lidar com morte, com vida, com escolhas, porque eu vi relatos também de que às vezes é preciso escolher quem vai para a UTI, quem não vai, porque não temos, né? Que difícil, que situação, meu Deus. Eu
Me emociono falar disso porque é a escolha que eu acho que nem no pior pesadelo, sim, acho que ninguém, né, gostaria de fazer. E não tem, não tem como que você escolhe. Não tem jeito de você, né, fazer isso. E todas as escolhas, né, do pessoal da parte de diretoria e tudo, quando fechava pronto-socorro, aí a família chegava no carro com alguém, você via que a pessoa estava infartando, mas você não podia pôr para dentro do hospital. E, assim, é indescritível mesmo, assim, não tem palavra para descrever o sentimento, assim, de impotência, de, sei lá. É difícil mesmo. Doutora Ana, e agora você falou um ponto aqui. O problema é que as pessoas que têm outras doenças, que precisam de atendimento, elas estão perdendo esse atendimento por conta de superlotação, de tudo isso. E aí, como é que faz? Meu Deus, para onde que vai? Quem tem problema de coração, quem tem câncer, quem sofre de asma, que tem, né, que às vezes tem que ir correndo, enfim, e tantas outras enfermidades. A gente viu muita gente chegando grave e, assim, eu parei de ver as estatísticas porque tava doendo, assim, então eu parei de ver já tem um tempo, mas eu acredito que, assim, a mortalidade por infarto e por outras doenças devem ter aumentado, porque essas pessoas que sabem que ela tem esses problemas, elas também evitaram ir no hospital, né? Porque realmente, assim, o risco de pegar a Covid era muito maior. Então, essas pessoas ficavam em casa até o último segundo. E quando chegavam no hospital, chegavam muito graves. E, às vezes, nem sempre conseguiam entrar no primeiro hospital, né? Então, assim, isso foi uma coisa muito difícil. Uma outra coisa que eu acho que a gente vai enfrentar agora, né? A gente já está vendo, na verdade, são os pacientes oncológicos, né? Aqueles exames de rotina, mamografia, né, exame de próstata que são feitos anualmente e não foram feitos por causa da pandemia. E aí, agora, quando a gente for retomar, talvez a gente vai ter perdido o timing de tratar de muita gente. Então, assim, a mortalidade indireta, né, do coronavírus, eu acredito que ainda vai ser muito alta, infelizmente. E tem alguma previsão? Vocês têm algum para poder atender essas pessoas com qualidade, com correr atrás mesmo do prejuízo, digamos assim? Então, na rede privada, quando a gente está fora dessa onda roxa, quando tá, né, a gente chegou a ter uma época mais tranquila de diminuição da transmissão, a gente conseguiu atender algumas pessoas, que seja por teleconsulta, mas solicitar alguns exames, né? Então, assim, algumas pessoas sim, mas isso foi um número muito menor, com certeza, mesmo porque os locais que fazem os exames, vamos pensar mamografia, se ele fazia 10 por hora, agora ele faz 1, 2, porque tem que ter o distanciamento, tem que ter higienização de todo o aparelho, né? Então, diminuiu muito o alcance dessa prevenção, muito, muito. E, sinceramente, eu não consigo falar como que vai ser, assim, imaginar como que vai ser isso. E ainda no estresse, né, no psicológico dos médicos, a gente, quem está do lado de fora, que vivenciou esse momento, porque foi difícil para todo mundo, né? Sim. As crianças foram muito atingidas, né, por conta de ficar presa em casa, não brincar, não pegar sol. E a gente sabe da importância, né, da natureza, pegar um sol, de caminhar. E às vezes, ou a maioria das pessoas conseguiram, né? Ou tem um quintal em casa, no prédio, as crianças, né? Um parquinho em casa, com cuidado, mas
pelo menos iam. E vocês? Isso é muito importante para o ser humano. E o médico que não sai do hospital nunca? Como lidar com essa falta de vida? Então, eu acho que chegou um momento, pelo menos assim, com as pessoas que eu convivo, que a gente começou a ver que era uma questão de saúde mesmo. Que se a gente não mudasse o jeito de trabalhar, não ia ter ninguém para trabalhar em algum tempo. Exato. Então, a gente conseguiu mudar um pouco a escala, fazer um rodízio maior, assim, tipo, não deixar as pessoas muito tempo na mesma área de Covid. Então, a gente aumentou o treinamento, né? Para a gente conseguir fazer a equipe rodar mais e as pessoas terem um descanso fora disso, apesar dessas últimas semanas tá o hospital quase todo cheio, né, de pacientes com Covid, mas assim, a gente conseguir dar um respiro. Então, com o tempo, eu acredito que a gente criou algumas maneiras de amenizar. Longe do ideal, mas pequenas coisas, assim, sabe? Pequenos respiros mesmo, assim, para pegar o fôlego e continuar. É preciso. Nós temos mais um depoimento de um médico aqui de São Paulo. Frente para o coronavírus tem sido um desafio para a saúde mental de todos os colegas médicos e da área da saúde que lidam com essa situação. A gente sabe, já está provado, que existe um aumento do número de casos de ansiedade, de depressão, de estresse, de insônia, e isso preocupa muito a todos nós, porque a saúde mental é fundamental para que a pessoa tenha um bom desenvolvimento profissional. Mais do que nunca, a gente entende que o conhecimento específico em si, do atendimento médico, dos protocolos de tratamento, são extremamente importantes. Mas saber cuidar da saúde mental e a gente ficar atento em relação a isso é fundamental. Porque a médio e longo prazo são essas pessoas que estão fazendo o tratamento e combatendo a pandemia, quando a gente fala depois da infecção pelo coronavírus. Mais do que nunca, estimular a inteligência emocional, a inteligência intrapessoal e a inteligência existencial são fundamentais. Nós precisamos que todas essas pessoas estejam atentas em relação a isso e sejam cuidadas, para que a gente tenha força suficiente para passar por todo esse período que, infelizmente, a gente sabe que vai ser um período longo, de uma forma honesta, de uma forma íntegra, de uma forma saudável e, principalmente, de uma forma eficiente. Doutor Fernando é neuro, né? Doutora Ana sabe exatamente o que está falando, né? Da importância da saúde mental. Como é que o médico vai ficar doente e vai cuidar da gente ao mesmo tempo, gente? Converso isso, né? No hospital que eu trabalho, a gente tem residência, né? Então, a gente tem os médicos em formação de especialidade, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, conversado sobre a importância de conversar, né? De dividir com o próximo, com o colega, as angústias, né? E a gente sabe que talvez em casa você não pode chegar e abraçar seu familiar, mas às vezes a gente pode receber um abraço do colega que está ali, e isso faz muita diferença. É o que eu falei, assim, o apoio nesse momento vem muito da equipe, de um com o outro mesmo, a gente se cuidar, sabe? Porque a gente não pode pedir esse apoio de fora sem colocar as pessoas em risco, que é o que eu estava falando do abraço, né? Assim, nós somos seres relacionais, então principalmente a gente brasileiro, que é muito caloroso, né? Que gosta de pegar, de abraçar. E a gente tem falado mais sobre isso, assim, de acolhimento, um acolher o outro, um tem empatia com o outro, né? Dentro da própria equipe. Quando a gente faz essa coisa pequenininha, de fazer o rodízio, de não ficar a mesma pessoa lá o tempo inteiro dentro da ala Covid, a gente dá para aquela pessoa 1, 2 semanas de respiro, né? E aí ela pode se recuperar para voltar daí a 2 semanas. Então, assim, são as pequenas atitudes. Eu acho que não vai ter uma solução, não vai vir uma coisa mágica que vai resolver,
né? Quem tem condição de fazer terapia, eu acho muito importante. Mas quem não tem, pelo menos essa conversa, pelo menos esse acolhimento, pelo menos essa troca de experiência, assim, né? A gente fala o ombro, né? Um chorar no ombro do outro. E a gente tem visto muito o trabalho de vocês, né, de médicos e enfermeiros, nesse cuidado com o paciente Esqueci agora até o nome da enfermeira, queria muito falar o nome dela aqui, que fez aquela mãozinha para aquecer. Gente, aquilo é demais, né? Muito. A gente quer tanto, né? Um abraço, uma mãozinha segurando a nossa mão. Então, ainda consegue ter força para ter essas atitudes, né? A gente vê... Às vezes a gente não sabe nem de onde que vem, sabe? Alguma coisa, alguma ideia ou alguma... né, de colocar a foto, porque, igual eu falei, eles não conseguiam identificar a gente, quem é quem. Então, colocar a foto do lado de fora do jaleco, né, colocar o nome grande para eles poderem ver que aquilo ali é uma pessoa, né? Então, as pequenas atitudes, né? As pequenas atitudes de humanização mesmo. Humanização. E a festa também, né, que vocês fazem quando um paciente se recupera e vai para casa, né? Sim. Isso a gente também se emociona muito de ver. E a gente também. A gente tem o choro de tristeza, mas tem esse sopro de alegria, assim, quando as pessoas vão para casa. E a questão da idade dos pacientes, você notou mesmo que agora os jovens estão indo para o hospital? Porque antes a gente via mais, né, os idosos, pessoas mais velhas, e agora os jovens estão lotando os hospitais. É isso mesmo? Em todo o Brasil. No início a gente via muito idoso, assim, pessoas, né, octogenárias, muita gente mais idosa, igual eu falei, muitas pessoas que moravam em clínicas, né, muitos idosos residentes de clínicas de repouso, e aí tinha uma situação complicada, porque às vezes um profissional de saúde que trabalhava no hospital e trabalhava na clínica levava, obviamente, sem querer o vírus, e aí todos os velhinhos pegavam, né? Então, isso foi o mais comum em 2020, mas depois, principalmente do Natal, eu acho que o pessoal juntou muito e teve uma relação muito mais próxima. E aí, isso é a minha impressão pessoal, né? Assim, às vezes de descuidar mesmo, de beber no mesmo copo de outra pessoa, de abraçar mais, de estar mais próximo. E aí a minha impressão é que a carga viral, né, provavelmente passando de um para o outro, foi maior. E aí a gente viu pessoas, a gente está vendo ainda, né, pessoas mais jovens, com menos comorbidade, e às vezes famílias inteiras, assim, né, pai, mãe, 2 filhos, tio, internados de uma vez, assim. E isso é muito angustiante também, porque às vezes um piora e o outro está pedindo a informação e você não sabe como que você faz para passar aquilo, né? Nossa, muito, muito ruim, assim. Depois do Natal teve o Carnaval, né? Que foi também festas clandestinas e ainda tendo, né? Temos, infelizmente. Isso eu acho que é a nossa parte, né? O que a gente pode fazer, assim, e aí a gente vai falar mais uma vez da empatia, né? De se cada um fizer a sua parte, a gente vai sair dessa mais rápido, né? A gente tem um gráfico com os números dos pacientes curados, que eu acho que vale muito a gente falar aqui, para a gente finalizar com essa esperança, porque o número de morte é imenso, é horroroso, mas o número de pessoas curadas também é grande, é alto. E eu acho que a gente deve falar. São mais de 11 milhões de pessoas curadas. E isso é muito bom, assim, né? Apesar de tudo, igual você falou, não deixa
de doer menos, né? Não para de doer as pessoas que a gente perdeu, mas sem dúvida nenhuma, receber uma pessoa curada, né? A gente vê a pessoa indo embora já é bom, mas eu imagino assim que receber a pessoa em casa depois de muitos dias internada, assim, deve ser indescritível também. Deve ser muito bom. E a vacina está chegando, né? A gente está contando os dias, eu estou contando os dias para tomar a minha. E eu acho que essa é a nossa esperança, né? A vacina é a esperança. É isso, Ju. E assim, a vacina é muito segura, né? Eu tomei 2 doses. No meu hospital, nós somos mais ou menos uns 1.000 funcionários. Todos tomaram, nenhum teve efeito colateral. Ninguém. A gente já viu diminuição do número de atestados, assim, das pessoas, né? Que profissional de saúde já viu, né? No Brasil trabalha em 2, 3 lugares. Então, a gente já conseguiu ver essa diminuição do número de atestados por mês, só do pessoal ter vacinado. E é a esperança que as pessoas tenham um pouco mais de paciência, cuidem mais um pouco, que a vacina já está aí, tá chegando. Eu sei que tá todo mundo doido para sair, para aglomerar, para abraçar os outros, mas aguenta a mão mais um pouquinho para a gente poder ir todo mundo junto. Né? Ótimo. Estamos esperando, ansiosos por esse momento. Doutora Ana, eu queria agradecer muito por você conversar aqui com a gente, essas informações importantes. Todo o meu respeito por vocês, médicos que estão nessa linha de frente. Toda a minha admiração e muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar divulgando, né, informação de qualidade e por me acolher esse pouquinho, né, assim, muito carinhosa você. Obrigada. E agora eu acabei de ver aqui uma notícia ótima para a gente encerrar, pelo menos aqui de São Paulo. No dia de hoje, nós estamos gravando esse programa, 6 de abril de 2021, que as altas médicas superaram internações em São Paulo pela primeira vez em 50 dias. Esperança, vamos acreditar que vai dar certo. Fazendo a nossa parte, a gente vai sair quando tiver que sair. E se tiver que sair, não vai aglomerar, vai usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos. Cada um fazendo a sua parte, vai dar tudo certo, se Deus quiser. É só o que a gente quer, só. Com certeza. Obrigada, doutora Ana. Mais uma vez, toda a minha admiração, respeito. Tchau.